Oi, gente! Já faz um tempinho, né? O primeiro vídeo de 2017. E, de novo, eu vou fugir um pouquinho do tema. Mas é tudo sobre história ou filosofia, então vocês podem ficar tranquilos. Hoje eu vim propor um desafio para vocês. Esse é meu desafio de história. Eu proponho que a gente procure saber mais sobre figuras históricas de que a gente não goste. Pode ser que o mundo inteiro não goste também. Pode ser o Hitler, mas a gente procure saber mais sobre essas pessoas. Vocês já vão me entender. Vou começar dando exemplo. Eu terminei de ler, faz não muito tempo, uma biografia da Maria Antonieta. Para você que não sabe, ela foi a última rainha da França, que é a que foi guilhotinada. Eu escolhi essa biografia aqui, Maria Antonieta, a última rainha da França, de uma historiadora francesa chamada Evelyne Levé, porque eu sabia já que era uma biografia bem completa. A própria crítica diz que ela é bem diferente do que vinha se produzindo até então sobre a Maria Antonieta, que ela recorre a outras fontes que não as tradicionais, né? A arquivos com documentos dos embaixadores austríacos. Para quem não sabe, ela era austríaca. Há fontes que até então não se considerava muito, e ela compõe um relato bem vívido e bem completo, e não deixa espaço para dúvida sobre quem era, na real, a Maria Antonieta. E por que eu peguei a Maria Antonieta? Porque, como uma amante da Revolução Francesa, eu não era muito fã dela. Eu sempre estava do lado dos revolucionários, achava que a nobreza e a realeza tinham que cair. Em parte nisso eu continuo igual, mas na época em que eu comecei a me interessar pela Revolução, eu não via com nenhuma simpatia, principalmente essa rainha aqui. Ela tinha fama de ser muito fútil, muito frívola, e tem aquela infame frase que ela teria dito quando soube que o povo de Paris não tinha pão, que é: se não tem pão, que comam brioches. Uma frase que não é comprovada. É bem provável, segundo essa historiadora, inclusive, que ela nunca tivesse dito isso. Porque ela não tinha noção suficiente da situação do povo francês para dizer isso. Então, até por influência de um anime que eu vi no ano passado, chamado A Rosa de Versalhes, que tem como pano de fundo o contexto pré e durante a Revolução Francesa. É muito bom, envolve outras coisas, mas para quem gosta desse tema eu recomendo. É muito bom esse anime. E ele traz a Maria Antonieta sob uma luz um pouco mais favorável, em que analisa que ela era muito menina quando ela deixou a Áustria para se casar com um príncipe que ela não conhecia, um príncipe que não era muito interessante. E sempre tem esse fardo, né, de uma pessoa se tornar governante, quando às vezes ela não quer em absoluto. E esse livro me ajudou a ver a Maria Antonieta sob uma luz mais humana, demasiadamente humana. Esse livro explora de uma maneira bem íntima a Maria Antonieta, o que ela sentia, ela pensava, o que ela queria desde antes dela sair da Áustria como princesa até depois, quando se torna rainha da França. Então algumas coisas são verdade. Ela era sem noção, frívola, muito sentimental. Ela arrumou confusão na corte porque ouviu as pessoas erradas. Ela chegou a bater boca com os ministros, a chorar até. Porque ela realmente era muito manipulável. Então a ideia que até os revolucionários fizeram de que ela era perversa, fazia intrigas, controlava o rei, decidia coisas nos bastidores, não tem fundamento. Porque ela era sem noção demais para isso. As pessoas conseguiam as coisas dela por muito tempo, contando histórias para ela. E ela acreditava. E, vejam só, quem contava muitas histórias para ela a fim de conseguir alguma coisa era a própria mãe. Era a imperatriz Maria Teresa da Áustria. Ela, sim, uma governante fria, feita para ser rainha, e ela manipulava a filha. Ela, um embaixador,
Até o irmão que depois assumiu o lugar da mãe, da Maria Teresa, ele falava com a Maria Antonieta para conseguir o que ele queria e ela acreditava, porque ela confiava muito na família. Porque casamentos de nobres, ainda mais de reis e rainhas, eram todos alianças políticas, né? Então, Antonieta era austríaca, ia se casar com um futuro rei da França, então ela vai atender aos interesses da França primeiro, já que ela vai se tornar rainha de lá. Mas a família dela, que é austríaca, falou, eu arrumei esse casamento porque eu tenho meus interesses aqui, e eu? Então ela realmente ficava ali no meio de um cabo de guerra. E a Áustria puxando de lá, a França de cá. Não, você tem que atender a mim primeiro, não é a mim que sou sua família. Então imagine que inferno não era. Quem é que você atende primeiro? A pátria que te adotou, que é a pátria que você governa, ou a pátria da sua família? Então a mãe, tem partes do livro em que a mãe dizia, minha filha, tem uma parte que eu nunca vou esquecer. Minha filha, se isso não acontecer, alguma coisa que ela precisava convencer o marido, minha filha, se isso não acontecer, eu morro. E ela acreditava, se desesperava, fazia um escarcéu, até chegando a brigar com o ministro do marido, se precisasse, para conseguir o que a família queria. Mesmo você lê e fala, mas é óbvio que isso vai prejudicar a França, o rei nunca vai fazer isso. Mas Antonieta não enxergava isso, porque ela era apegada demais à família, e o que a família dizia era a última palavra para ela. A gente teve governantes ao longo da história que não foram talhados para serem reis e rainhas, e ouviram as pessoas erradas, ouviram demais a família, e acabaram sendo maus governantes. Mas não porque fossem perversos, e sim porque eram manipuláveis, que não tinham noção da situação das coisas no reino, fora dele. São pessoas como as que a gente conhece, como que a gente é em certa medida. Claro, todas essas características da Antonieta, todo o contexto, a história dela, não tira a culpa de ela ter sido uma má rainha. Ela podia ter buscado ouvir pessoas mais sensatas, né, ter ouvido mais ponto de vista. Não foi o que aconteceu. Então, em parte, tem uma culpa dela, mas tem todo o contexto que a gente precisa analisar. Ela, o marido também foi um rei sem muito pulso firme, né, o Luís XVI, então eles dois não estão isentos de culpa. Mas o que acontecia ao redor deles? Que fez com que eles se tornassem, em parte, os governantes que se tornaram. Né? E as más influências, e aquela história toda que a gente usa para se justificar muitas vezes, né? Com eles não era diferente, porque haveria de ser se eles também são humanos. Né? E tem aquela parte sangrenta e terrível, impiedosa da Revolução Francesa que a gente também não pode esquecer. Os dois foram guilhotinados, não foram os únicos, certo? Mas imaginem o que era esperar para ter a própria cabeça cortada. E o sofrimento que não foi para ela, que foi separada dos filhos, para o rei, né? Toda aquela fase tão turbulenta. Porque tudo na história, já que a história é feita por mãos humanas, tem no mínimo dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, e um monte de nuances entre o bom e o ruim. Então, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. E é por isso que eu resolvi lançar esse desafio. Conheça melhor uma figura histórica de que você não goste. Pode ser o Hitler, pode ser o Stalin, pode ser um ditador assim, tem a pior fama possível. Mas tente, né? Vai ter coisas ali que você provavelmente não vai saber. Pegue uma biografia ou pesquise mais, mas procure saber, porque ali tem uma figura humana. E o que será que aconteceu para ela ter chegado a ser aquela figura que você não gosta tanto? Que você deteste, que você repudie, mas o que será que contribuiu para isso? Então, por uma história não bipolar, por uma história que não seja feita de mocinhos e bandidos, de heróis e vilões só. Ela pode ter suas figuras heróicas, pode ter seus vilões, mas que a gente não a reduza a isso. É porque tem muito mais que mistura herói e vilão numa pessoa só. Leia sobre alguém que você não goste. Pode ser, é muito provável que você se surpreenda. Espero que vocês tentem esse desafio. Eu comecei por mim mesma e gostei.
tem aquela coisa, ai, não quero sentir dó da pessoa. Tudo bem, mas vá com o coração aberto, né? Vá para ler tranquilamente. Pode ser que você sinta dó, pode ser que não, né? Mas faça o possível para entender aquela pessoa sobre quem você se propôs a ler, certo? Então me contem se vocês toparem esse desafio e até a próxima. Tchau!